Olá, eu sou Walter Procópio, esse é o Desafio Bíblico de ler a Bíblia toda em um ano. Hoje nós estamos começando mais um livro da Bíblia, o terceiro livro de Levítico. Já terminamos Gênesis, terminamos Êxodo, parabéns para você que não desistiu. E agora nós vamos entrar no terceiro livro do Pentateuco, Levítico. O autor desse livro é Moisés, e aqui está um desafio para quem está iniciando a leitura bíblica. Porque o livro de Levítico, ele fala dos rituais. Rituais esse que na nossa cultura não se comunica muito. Mas para o judeu, a sua crença, a liturgia da sua adoração está aqui nesse livro. O livro de Levítico ele traz algumas informações. Primeiro ele fala sobre o sacrifício e o ritual. Então ele vai falar sobre o sacrifício e grande parte deste livro vai trazer o detalhe dos tipos de sacrifício, holocaustos, ofertas de paz, por exemplo, ofertas pelo pecado e tantas outras que nós vamos ver. E ele fala sobre os rituais associados a esse sacrifício. Ele fala também sobre a pureza e a impureza. O livro de Levítico, ele também trata extensivamente das noções de pureza e impureza, tanto física quanto moral. Ele fala sobre o dia da expiação, capítulo 16, quando chegarmos lá, nós vamos falar sobre isso, que é referido como código de santidade, que encontra-se as leis que abrangem desde proibições alimentares até instruções sobre justiça social e ética. Ele fala sobre a relevância contemporânea, ou seja, para os crentes judeus e cristãos, hoje, o livro de Levítico continua sendo uma fonte de orientação espiritual e ética. Se você já é um estudante da palavra de Deus, se você quiser estudar e aprofundar, leia Levítico e leia o livro de Hebreus juntos, no Novo Testamento. Mas vamos começar aqui pelo capítulo 1. O capítulo 1 de Levítico, ele começa assim: da tenda do encontro, o Senhor chamou Moisés e lhe ordenou. Observe que o livro de Levítico, ele nos conecta ao livro de Êxodo, como o Êxodo nos conecta a Gênesis. O livro de Êxodo terminou já falando de alguns rituais, ofertas. O foco maior foi na construção do tabernáculo, em todos os utensílios. Mas aqui, Levítico começa falando da tenda do encontro. Nós já sabemos o que é a tenda do encontro. É aquela tenda que Moisés se encontrava com Deus, que tinha o seu tempo a sós com Deus. E aqui agora, nós vamos ver, da tenda do encontro, o Senhor chamou Moisés e lhe ordenou: diga o seguinte aos israelitas: quando alguém trouxer um animal como oferta ao Senhor, que seja do gado ou do rebanho ou de ovelhas, se o holocausto, pastor, o que é holocausto? Sacrifício. Se o holocausto for de gado, o sacrifício for de gado, oferecerá um macho sem defeito. Ele o apresentará à entrada da tenda do encontro, para que seja aceito pelo Senhor. E aí ele vai trazendo instrução, e porá a mão sobre a sua cabeça, a cabeça do animal, do holocausto, para que seja aceito como propiciação em seu lugar. O que nós vamos começar a ver é uma descrição detalhada de como deve ser esse sacrifício. Então, do verso 1 ao verso 2, nós temos aqui uma orientação muito clara de como deve ser a preparação para o sacrifício. A introdução do livro de Levítico começa dizendo: chamou o Senhor a Moisés e falou da tenda do encontro, ou da tenda da congregação, dependendo da tradução que você estiver usando, né? E ele vai dizer: fale aos filhos de Israel. Então ele está falando de uma oferta voluntária que os filhos de Israel, que o povo vai entregar, mas ele define como deve ser essa oferta. E ele diz: se a oferta for de gado, do rebanho, como que ela tem que ser? Tem que ser sem defeito. Essa expressão, na oferta, sem defeito, ela vai aparecer muito no livro de Levítico. Por quê? Porque essa oferta é um apontamento, é uma figura, já aponta para o Novo Testamento, para o maior de todos os sacrifícios, que é Jesus, Cristo na cruz do Calvário, que é o sacrifício perfeito. Então a oferta que deveria ser entregue, essa oferta tinha que ser perfeita, porque ela está apontando para Cristo. Quando aqui ele usa a expressão, e você que leu ou vai ler o capítulo 1, ele usa muito a expressão aqui, gado ou ovelhas, abre uma opção para
uma variedade de interpretação, entendeu? Não só interpretação, mas para que o povo também pudesse escolher qual tipo de sacrifício eles iam entregar. Né? O verso 3 ao verso 9 do capítulo 1 é a escolha do animal para o holocausto. Então, no verso 3, ele começa dizendo: se o holocausto for de gado, oferecerá um macho sem defeito. Então, ele fala dos tipos de animais. Verso 4, não pode ter defeito. E aí ele fala no verso 5 sobre aceitação da oferta voluntária. Olha o verso 5. Então o novilho será morto perante o Senhor, e os sacerdotes, descendentes de Arão, trarão sangue e o derramarão em todos os lados do altar que está à entrada da tenda do encontro. Então, isso era um sinal que o sacrifício estava sendo feito. Se a gente for lá no verso 9, deixa eu ler o verso 9. As vísceras e as pernas serão lavadas com água, e o sacerdote queimará tudo isso no altar. É um holocausto, é um sacrifício, oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. Então, o que nós vamos ver também, ao longo do livro de Levítico, é essa expressão, uma oferta de aroma agradável ao Senhor. Isso é um sinal de que Deus está aceitando essa oferta. Então, a oferta passa pela escolha do animal, como ela vai ser oferecida. Né? Do verso 10 ao verso 13, 10 ao verso 13, fala da apresentação da oferta no altar. O verso 10, ele fala dessa oferta que vai estar no altar. O verso 11, ele fala do papel do ofertante. Então, o papel do ofertante, vamos ver o verso 11? Verso 11. O animal será morto do lado norte do altar perante o Senhor, o sacerdote descendente de Arão derramarão sangue dos lados do altar, então o animal será cortado em pedaços. Vamos continuar, vamos para o verso 14. Se a sua oferta ao Senhor for um holocausto de aves, traga uma rolinha ou um pombinho. Pastor, você não falou de gado, de ovelha, já tem um pombinho. Nós vamos te ensinar um pouquinho mais à frente que essa é a oferta para a pessoa mais simples, para aquela pessoa que era pobre, que não tinha condição. O livro de Levítico, a beleza dele é que a oferta, ela tem a oportunidade de todos entregarem, com recurso ou sem recurso. Né? Aí nós vamos para o capítulo 2. O capítulo 2 é muito interessante, por quê? Porque ele fala sobre a oferta de cereais voluntários. Né? Essa oferta de cereais. Então, o verso 2, quando alguém trouxer uma oferta de cereal ao Senhor, terá de ser da melhor farinha. Sobre ela derramará óleo e colocará incenso. Algo que eu queria que você aprendesse, você que está lendo, que as ofertas, Deus sempre vai falar, tem que ser a melhor oferta. Por quê, pastor? Porque se vamos oferecer a Deus, Deus é o melhor. Esse melhor é eu já colocando Deus em primeiro lugar na minha vida. Então, a oferta de cereal, e aí deixa eu te explicar um pouquinho sobre essa oferta de cereal. Então, a oferta de cereal é uma oferta voluntária. Essas ofertas são manifestações de gratidão e adoração a Deus, que estava representando essa conexão espiritual do homem. Né? Hoje o nosso momento muito dessa conexão é muito do louvor, da adoração, mas a oferta também faz esse papel. Né? E aí nós vamos ter essa oferta, ela será da melhor farinha, entendeu? E é derramado também o azeite sobre a oferta. O azeite, na cultura antiga, era um símbolo de alegria, de iluminação e unção. Ele vai falar no capítulo 2 também sobre a oferta de cereal cozido no forno. Isso é muito interessante. Por quê? Porque no verso 4, se um de vocês trouxer uma oferta de cereal assado no forno, cozido no forno, seja da melhor farinha, bolos feitos sem fermento, amassados com óleo, ou pães finos sem fermento, untados com óleo. Então, o fato de ser cozido no forno, em oposição à primeira oferta de cereal, que era crua, realça a transformação que ocorre na vida daqueles que se aproximam de Deus. Então, a oferta que é só o cereal é algo, mas quando vai o bolo, já está mostrando que aquele cereal sofreu uma transformação. Já é um simbolismo disso. Vamos aqui para o verso de 8 ao verso 10, verso 8 ao verso 10, nós vamos ver a oferta de cereal cozido na frigideira. Né? Por que isso? O versículo 8, ele traz uma instrução. E quando você trouxer uma oferta de cereal cozido na frigideira, ao contrário da oferta anterior, que envolvia forno,
ou preparações mais complexas, a oferta de cereal cozido na frigideira destaca a simplicidade, a facilidade. Eu quero que você entenda nesse primeiro momento, há muito o que se falar, em 10 minutos eu não consigo ser tão detalhista, mas ouça isso, que isso vai ser importante no livro de Levítico. Deus está dando a oportunidade para que todos, o simples, o grande, o rico, o pobre, todos possam ofertar. Todos possam ofertar. E aí nós chegamos no capítulo 3. E o capítulo 3, ele fala da oferta de comunhão. Olha que interessante. Oferta de comunhão. Uma oferta de paz, uma oferta de comunhão. Esse capítulo 3, ele vai trazer instruções dos rituais sagrados que são os mais notáveis, na minha opinião, no Antigo Testamento. É a oferta de paz, é a oferta de comunhão. Esse ato de adoração representa um profundo elo entre o homem e Deus. Esse homem que precisa ter paz com Deus. No Novo Testamento, Paulo vai dizer assim, eu e você éramos inimigos de Deus, mas por meio de Cristo nos tornamos amigos. Ou seja, em Cristo, Paulo vai dizer, Deus fez uma paz com nós. Então aqui já é um apontamento, essa oferta de paz do homem pecador com Deus já é um apontamento da maior de todas as ofertas, que é a oferta de Jesus. Então temos a oferta de paz, e aí do verso 6 ao 11 ele fala da preparação dessa oferta. Você vai perceber que todas as ofertas há um apontamento, qual é a oferta, como tem que ser essa oferta, perfeita, a melhor farinha, e sempre vem depois como eu ofereço essa oferta. Isso é muito lindo, porque não é só entregar a Deus, é entregar da maneira certa. Pastor, isso continua valendo hoje? Sim, se eu vou ofertar, eu preciso ofertar, mas ofertar da melhor maneira, da melhor maneira. E aí, há um elemento visual, se você ler o capítulo 3, ou vai ler, desse ritual, é a imposição das mãos sobre a cabeça do animal pelo ofertante. Então, isso é muito importante, porque esse simbolismo mostra a transferência simbólica dos pecados do homem pecador para o animal e da gratidão do ofertante para a criatura. Na cruz, os meus pecados e os seus pecados estavam sobre Jesus, foram transferidos para Jesus. Para a gente terminar, o verso 12 até o final vai falar da oferta de comunhão do rebanho miúdo. Então, ele traz não apenas a oferta de paz com animais como gado, como boi, como novilho, mas a oferta de comunhão de rebanho miúdo, que inclui ovelhas ou cabra. Embora possa parecer menos importante essa oferta de rebanho miúdo, menos imponente do que os grandes bovinos, esses animais vão desempenhar um papel significativo na adoração e comunhão com Deus. Então, o verso 12 ao 17 detalha o procedimento dessa oferta e um simbolismo profundo envolvido em toda essa devoção. E não esqueça, e eu vou repetir isso aqui muito, todas essas ofertas, esse ritual que eram para eles, não é para mim e para você, mas esses rituais apontam para o Jesus Cristo, para a entrega, é a maior de todas as ofertas. Como João Batista, ao olhar Jesus, ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como o próprio Isaías diz, que Jesus foi como uma ovelha muda para o matadouro. Então ele é a melhor das nossas ofertas. Assim como a oferta de paz, o pecado de quem estava entregando a oferta caía sobre o animal, o meu pecado e o seu pecado estava sobre Jesus na cruz do Calvário. Deus abençoe. Essa é a primeira aula de Levítico. E nós vamos caminhar em todo esse livro como caminhamos nos 2 primeiros. Deus te abençoe. Eu te encontro aqui amanhã, se Deus permitir, para mais 3 capítulos desse desafio maravilhoso. Deus te abençoe.